Olá, galerinha, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Everton Seixas. Eu serei o professor de vocês de História, onde nós iremos trabalhar com vários temas e conteúdos que vocês estão estudando através do livro de vocês, o livro didático. E assim a gente vai analisar vários temas voltados à história. Se vocês pegarem o primeiro capítulo do livro de vocês, aí estou falando do sexto ano, a gente vai encontrar sobre que tal estudar história. Para que essa história? Vocês já se depararam, já se perguntaram, para que serve a história? Aonde eu aplico a história? Esse tipo de conhecimento de história vai ser importante para mim para quê? No futuro, quando eu ser um adulto. Além de utilizar, lógico, em vestibulares, em concursos públicos, mas aonde eu vou utilizar isso no dia a dia, no cotidiano, na minha realidade? Se eu perguntasse, você vai estudar matemática para quê e você vai utilizar no seu futuro? É importante para contar dinheiro. Sim, isso é muito importante. Mas tem o Pix mesmo assim. Eu comprar uma coisa, ter noção dos valores, quando vai receber de troco de repente. Isso é importante. A língua portuguesa, para que serve? A língua portuguesa é importante, questão de comunicação. A gente vê, principalmente na Copa do Mundo, tá achando aí a Copa do Mundo de futebol, que como a questão da comunicação era importante, que muitas vezes as pessoas lá de países diferentes, de idiomas diferentes, acabam ensinando palavras erradas. Como é que fala bola no seu país? Aí uma pessoa vai lá e faz uma brincadeira, se chama tênis. E a pessoa aprende de forma errada. Por isso que é importante também aprender a comunicação. A biologia, as ciências naturais, para que é importante? Onde fica meu coração? Meu coração fica aqui. Onde fica, onde fica o seu nariz? Tá aqui. Então, pulso, punho, eu sempre faço a brincadeira. Pegue no seu pulso, pegue no seu punho. Pegue no seu punho, pegue no seu pulso. Essas coisas são importantes de conhecer. E a história? Para que serve a história? Aonde eu aplico a história? Eu sempre faço questão de fazer uma brincadeira de que a história na verdade, não é só conhecimento do passado. Não é só conhecer a história dos povos antigos. Isso é importante. Os povos antigos, da era medieval, moderna, mas também a questão de onde eu aplico o conhecimento histórico. Aí eu falo da questão da experiência, a experiência humana. Como assim? Imagine vocês. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Você é uma criança, você se apaixonou pela primeira vez. Você é uma criança, eu digo criança não, você é um adolescente, se apaixonou pela primeira vez e fala, nossa, eu gosto de você. E você vai e leva um presente para a pessoa. Você gostou. E a pessoa rejeita aquele presente. Você sente o quê? Frustrado, humilhado. Para que fui dar o presente? A pessoa não gostou de mim. Passam-se 6 meses, aí você se apaixona de novo. Opa, estou mais experiente. Eu não vou cometer esse mesmo erro do passado. Vou primeiro descobrir se a pessoa gosta de mim para poder entregar o presente. Você ficou mais experiente. Então a história faz isso. A história te deixa mais experiente, mais esperto, para não cometer os mesmos erros do passado. Por isso que nós estudamos a história. E essa é a aplicação da história no dia a dia. Por isso que é importante. Nesse primeiro capítulo do livro, onde mostra que tal estudar história, tem como objetivos compreender a questão do espaço e do tempo. É muito importante ter essa noção. Por quê? Certos acontecimentos, é importante você conseguir identificar quando ocorreu. A pré-história. O Império Romano aconteceu quando? Na Idade Antiga. Os castelos feudais, medievais. Opa, já sei que na Idade Média ali. A Primeira e Segunda Guerra Mundial. Opa, na época contemporânea. Então, é muito importante ter essa noção de espaço e tempo e saber utilizar os calendários tradicionais ou os mais críticos. E também a forma de registro da história, como documentos, objetos e vestígios são importantes para você poder compreender como que isso aí pode se servir como fonte de história e análise da história e do tempo. Então isso é muito importante. A primeira coisa seria a definição de cultura. O que é cultura? Para que serve a cultura? A cultura está relacionada ao que os antepassados fizeram. Na verdade, tudo que as pessoas antigamente fizeram pode servir de cultura. Cultura não são só tradições, valores, crenças de uma determinada região. A cultura, gente, ela pode ser
tudo aquilo que as pessoas fazem. Mas, professor, uma cama pode ser uma cultura? Sim, uma cama pode ser uma cultura. Como assim? Em determinadas sociedades, em civilizações, tem pessoas que dormem no chão, tem pessoas que dormem no colchonete, tem pessoas que constroem uma cama de madeira, tem pessoas que dormem em redes amarradas em árvores. Tudo isso são culturas. Então, a cultura é tudo aquilo que as pessoas fazem, constroem, utilizam. Tudo isso é uma forma de marcar uma civilização, uma forma de demonstrar como é que a civilização age, vive. As questões mais simples do dia a dia, do cotidiano, em comer, dormir, não somente em aspectos de dança, comidas típicas, mas tudo que elas fazem é cultura. E tudo isso ajuda na questão da gente identificar esses valores culturais, esses traços culturais, essas tradições culturais, e assim você identificar em que civilização, onde ocorreu. Então, a cultura é tudo aquilo que as pessoas fazem, não somente em dança, nos alimentos, mas também no que elas criam, no que elas constroem. Tudo isso, então, é cultura. Mas quando você pega, principalmente os objetos, roupas, vestígios que as pessoas criaram, produziram, assim, como é que eu consigo identificar se isso vai ser fontes históricas? As fontes históricas, na verdade, são evidências materiais e imateriais. Como assim? Professor, explique isso melhor. As fontes históricas podem ser materiais, que pode ser coisas palpáveis, que você pode pegar, utilizar, ler, manusear. Mas também há evidências históricas que você pode simplesmente observar, sentir. Daí nós classificamos como fontes históricas imateriais. Então você tem fontes históricas materiais e imateriais. As materiais são as mais palpáveis. Você tem acesso direto, pegando, lendo, observando. As imateriais você mais sente, observa. Vamos ver isso melhor. Então, as fontes históricas materiais, elas podem ser classificadas de 4 formas diferentes. As visuais. O que é uma fonte histórica visual? É aquela que você somente observa, vê. Por exemplo, fotografias, pinturas, desenhos. Você não vai chegar, de repente, em um quadro e começar a rabiscar, vai vandalizar. Opa, não pode fazer isso. As fontes históricas visuais só têm o papel de quê? De serem observadas, visualizadas. Diferente das fontes históricas escritas. Essas sim você pode ter um contato mais direto, mas com o objetivo principal de você somente o quê? Ler, captar as informações. Pode ser livros, jornais, diários, documentos, onde o objetivo principal é você fazer o quê? A leitura. Você também tem as fontes históricas orais. Essas é muito importante porque muitas vezes o passado é de geração a geração. Aqui o conhecimento histórico é feito somente como? Através de você ouvindo as histórias dos outros. As pessoas contando. Pode ser também através de quê? De uma entrevista. Você entrevistando um especialista, alguém, e a pessoa contando determinado assunto. Tudo isso são fontes orais. Mas as fontes orais, ela tem uma crítica muito grande, porque ela pode sofrer muita transformação quando é passada de geração a geração. Diferente de uma fonte histórica escrita. A fonte histórica escrita, ela é mais segura, é mais confiável, porque se a pessoa relatou tudo que observou, de repente há 2000 anos atrás, o que acontece? Ninguém vai modificar, só se a pessoa transcrever o livro ou fazer traduções. Aí pode haver modificações, mas pode ser pequenas. Agora, a fonte oral, ela pode se transformar. Quer ver uma coisa? Quem já brincou aí de aquele telefone sem fio, onde você faz uma fila de amigos e cada um vai contando uma historinha para o colega? O primeiro conta uma historinha, se de repente tiver 10 colegas, o último vai trazer uma história com grandes modificações. Muitas vezes vai o quê? Distorcer ou aumentar informações.
A história pode continuar, mas pode sofrer transformações. Então, as fontes históricas orais, ela tem esse perigo. Porque muitas vezes é passada de geração a geração e ela sofre algumas modificações. E por fim, nós temos as fontes históricas materiais. O objetivo aqui é você manusear, pegar mesmo, para você entender brinquedos, móveis, vestimentas. Pode ser uma bota, pode ser um sapato, pode ser, quer ver uma coisa? Até construções arquitetônicas. Quando você está visitando, de alguma forma você está utilizando ela. É um tipo de cultura material. E dentro dessas fontes, as fontes materiais, subdivide em fontes imateriais. As fontes materiais, como eu falei, você tem um contato mais direto, é algo mais palpável. Agora, as fontes imateriais, você sente, observa. Uma música, por exemplo. A música não é algo palpável. Você sente, você escuta. Você compreende através da música que tipo de instrumentos, que tipo de batida utilizou. Numa apresentação de dança, numa apresentação de balé. Tudo você o quê? Visualiza, entende um pouquinho como é que é a dança daquela determinada cultura. Você vê que nos 4 cantos do nosso planeta tem danças, tem ritmos diferentes, tem instrumentos diferentes. Então, tudo isso são fontes históricas imateriais que você vai observar, ouvir e sentir. Esses tipos de fontes históricas são importantes para o historiador. O historiador, quando tem contato com essas fontes, vai começar a estudar, vai começar a compreender, começar a decifrar e também classificar aonde esses objetos, aonde essas músicas, essas apresentações, elas vão se enquadrar e vão se encaixar em determinado período, em determinado momento da história. Lógico, com a ajuda de outras ciências também, para poder fazer pesquisas e descobrir se aquele documento, de repente você achou uma faca. Uma faca. Ah, será que essa faca tem 500 anos, tem 1000 anos, tem 2000 anos? Aí outras ciências utilizando através de pesquisas laborais conseguem identificar a idade. Mas você observando aquele documento, observando aquele objeto, você consegue muitas vezes ver características de determinados momentos da história, determinadas civilizações no período histórico. Mas o que acontece? Principalmente se a gente for pegar as fontes escritas, se a gente for pegar também a questão das narrativas orais, como é que eu compreendo se aquilo foi um fato ou uma ficção? O fato seria o quê? Algo que realmente aconteceu, existiu. A ficção, diferente do fato, elas são histórias criadas para divertir o povo, fazer parte da cultura local. Então eu vejo, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que escreveu lá um livro narrando, de repente, uma guerra, mostrando detalhes, e se o historiador tem acesso a alguns objetos, vestígios, vou procurar arqueólogos para poder pesquisar se realmente aqueles lugares existiram, aquilo pode se transformar em um fato, algo real, que realmente existiu. Diferente da ficção. A ficção são histórias criadas e muitas vezes utilizam elementos, personagens que pertencem à cultura daquele povo. A ficção, gente, a ficção, ela pode ser lendas, folclores ou até mitologias. Vamos pegar as histórias da mitologia grega, da mitologia egípcia, da mitologia nórdica. Histórias riquíssimas. Mas de repente você vê lá, tem personagens como deuses. Você tem de repente personagens como seres como o Minotauro. Aí você vê que fala, opa, peraí, aqui está fugindo muito da realidade. Isso não é um fato, é uma ficção. Mas ela serve, ela ajuda a compreender traços culturais muito importantes daquela civilização. Então, essa é a diferença de fato e ficção. Então, gente, nessa primeira parte do capítulo, ele fala muito dessa questão do registro histórico, onde você encontra os tipos de fontes, fontes materiais e imateriais, e também distinguir a diferença de fato e ficção. Então, essa é a primeira parte do capítulo. A segunda parte do capítulo é a questão da noção do tempo. Gente, é muito importante ter essa noção do tempo. Como assim? Existe uma palavra
um conceito histórico é muito importante chamado de anacronismo. O que seria o anacronismo? É uma bagunça histórica. É uma mistura de acontecimentos históricos em determinados momentos tão bem distantes. Tem um meme que eu acho bem legal, que mostra dois guerreiros romanos da Era Antiga utilizando uma metralhadora para destruir seus inimigos. Se a pessoa conhece bem a história, fala, opa, peraí, encontrei um erro aqui. Como é que um guerreiro romano, um Petroniano, que é o nome do guarda romano, está utilizando uma metralhadora, uma arma do século XX? Então, isso se chama anacronismo. Acontece essa confusão, essa bagunça histórica. Então, o tempo histórico, ele ajuda o historiador a pegar determinados acontecimentos ou até fontes materiais e conseguir classificar, enquadrar em momentos históricos, principalmente na nossa linha do tempo tradicional, que eu vou mostrar já já. A linha do tempo tradicional que dividia a história em antes e depois de Cristo, ou em períodos como pré-história, era antiga, medieval, moderna e contemporânea. E assim você consegue identificar aonde ocorreu esses determinados fatos ou acontecimentos, sem criar essa bagunça, a questão do anacronismo. Então vamos observar melhor. O tempo, ele é dividido, a observação do tempo é dividido em três partes. Primeiro, você tem o chamado tempo da natureza, onde a observação é através dos fenômenos da natureza. Pode ser as fases da Lua, as estações do ano, a observação dos astros. No caso das estações do ano, é muito importante porque traz a divisão em inverno, primavera, verão, outono, e daí você consegue identificar, por exemplo, se de repente uma guerra, vamos dizer, a invasão de Napoleão Bonaparte na Rússia, onde ele perdeu por causa do frio intenso. Ah, professor, mas a Rússia sempre foi um país muito frio, gelado. Sim, mas tem esse momento também de verão, um pouquinho de calor. Não fica tendo inverno os 12 meses durante o ano. Não tem. Tem o inverno em determinados momentos. E quando Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia no inverno rigoroso, seus soldados morreram de frio. Tiveram muita dificuldade de atravessar o país. E assim Napoleão acabou perdendo aquela batalha. Então, como é importante ter essa noção do tempo da natureza para você conseguir classificar determinados fatos históricos em determinados momentos. Tem uma história que eu acho muito legal, que essa história conta como a mitologia grega criou a divisão das 4 estações. Vocês conhecem? É muito legal. A história começa dizendo que a deusa da natureza teve uma filha chamada Perséfone. E Perséfone vivia com a natureza brincando nos jardins onde a mãe criava o tempo para que ela pudesse brincar, se divertir bastante. Até que um dia, o deus do submundo dos mortos, Hades, ficou observando Perséfone e acabou capturando ela e levando ela para o submundo dos mortos. A deusa da natureza ficou desesperada. Falou, minha filha, pediu ajuda a Zeus. Zeus, irmão de Hades, foi lá, conversou com Hades. Não, liberte Perséfone, porque a mãe está muito triste. Ele falou, não vou libertar. Mas por que você quer que eu liberte? Porque quando a mãe, a deusa da natureza, a mãe de Perséfone está feliz, o que ela faz? O mundo fica cheio de plantas, flores, frutos. E quando está muito triste, o mundo acaba ficando frio, gelado, tem um inverno rigoroso. Ela disse, não, tá bom. Então eu vou libertar Perséfone em alguns meses durante o ano. E o que acontece? Quando Perséfone está com a mãe está muito feliz. Perséfone fica 9 meses durante o ano com a mãe. Quando ela chega lá, a mãe está muito feliz, tem a primavera. Passa mais 3 meses, tem um verão. Mas os últimos 3 meses, a mãe começa a ficar triste, porque sabe que a filha vai morar com Hades. E começa a entrar o outono. E quando a filha Perséfone está com Hades, a mãe está triste e o mundo está no inverno, frio, escuro. Mas, depois que passa os 3 meses, ela retorna para a mãe fica feliz de novo e você tem a primavera no planeta. Essa é uma história que mistura fato e ficção, tá vendo? É uma história que mistura fato e ficção. O fato de você ter
o tempo da natureza, as estações do ano e a ficção que mistura a mitologia grega para poder narrar e contar como surgiram as estações do ano. Outro tipo de tempo que nós temos é o tempo cronológico. O tempo cronológico é algo mais recente. Por quê? Porque se utiliza calendários, instrumentos, objetos que possam ajudar o ser humano a contar o tempo. Mas, professor, e o relógio de areia? E o relógio solar? Sim, é de mais recente, porque a história do planeta tem 4 bilhões de anos. Mas, nos últimos 2, 3 mil anos, começou a nascer os primeiros objetos, calendários, que ajudaram o ser humano a contar o tempo. O relógio solar, por exemplo. Depois veio o relógio de areia. Mas, com o uso da tecnologia constante, nós temos calendários, computadores, que conseguem trazer essa contagem do tempo de forma mais determinante. Então, quando você tem esse tempo contado através de dias, horas, aí usam meses e o ano, é chamado de tempo cronológico. E por fim, nós temos o tempo histórico. O tempo histórico, gente, está muito ligado ao fato histórico. O fato é acontecimento real, que existiu. Mas imagine um fato histórico que teve uma duração bem maior. Como assim? Vou pegar um dos fatos históricos que serviu como base na criação do calendário que nós utilizamos. A maioria do mundo ocidental utiliza esse calendário. Estou falando do calendário gregoriano, o calendário cristão, onde dividiu a contagem do tempo em dois períodos, antes e depois de Cristo, com um acontecimento com um fato histórico marcante, que seria o nascimento de Jesus Cristo. Com esse fato histórico, você dividiu o tempo em antes e depois de Cristo. Os fatos, os acontecimentos que ocorreram antes do nascimento de Cristo, vai ganhar sempre a sigla AC depois dos anos. Se você ver lá, de repente, um acontecimento que ocorreu a 350 AC, quer dizer que ocorreu 350 anos antes de Cristo. Se você ver lá um acontecimento que ocorreu no ano 1050 DC, quer dizer que ocorreu na época depois do nascimento de Cristo. Esse tipo de calendário, o calendário gregoriano, o calendário cristão, ele ajudou muito na questão da contagem do tempo, dessa noção do tempo e do espaço, e você classificar acontecimentos em determinados momentos. O que acontece é que o calendário gregoriano, o calendário cristão, ele utilizou uma contagem de tempo com anos diferentes. Então, se você observar anos contados depois de Cristo, os anos são contados de forma crescente. 1, 2, 3, 4, 5, até nosso ano atual de 2026. Mas se você pegar os anos contados antes de Cristo, parece uma contagem regressiva. Ano 10, depois do 9, 8, 7, 6, porque foram acontecimentos que ocorreram antes do nascimento de Cristo. Esse calendário foi criado depois de Cristo. Então, as pessoas que viveram antes de Cristo não conheciam esse calendário e não utilizou essa contagem de tempo de forma decrescente. Mas o Papa Gregório criou esse calendário depois de Cristo e utilizou esse tipo de contagem de tempo. Mas, professor, não entendi essa questão do processo histórico. Como assim? Pegando o nascimento de Jesus, que foi no ano, vamos dizer assim, no ano que dividiu o calendário antes e depois de Cristo, o nascimento de Cristo acabou envolvendo várias pessoas. Os discípulos que viveram, alguns viveram depois da crucificação de Jesus. De repente, novos discípulos, até a formação da igreja, do papado. E a gente vê uma série de acontecimentos ligados a um fato histórico. Você tem o fato do nascimento de Cristo, a crucificação de uma pessoa, mas, de repente, várias pessoas envolvidas que vai levando todo esse conhecimento para outras pessoas, para outros lugares. As pessoas acabam abraçando esse conhecimento, abraçando essa religião, abraçando essa filosofia de vida. E o que acontece? Você tem um processo histórico. Aquele fato histórico envolveu pessoas de tempos diferentes, envolveu pessoas de lugares diferentes. Você não tem mais um fato isolado, você tem um fato que está ligado a outros fatos. Você tem um processo histórico. Então,
esse processo histórico, ele ajuda a compreender o tempo histórico. Porque o tempo histórico, diferente do tempo natureza, que você faz a observação através de fenômenos naturais, diferente do tempo cronológico, que você faz a observação através da contagem dos anos, o tempo histórico está ligado a fatos que atravessam a linha do tempo. São fatos que acabam envolvendo períodos diferentes. Esse que estou utilizando, o nascimento de Jesus, que foi há 2026 anos atrás, até hoje serve como referência para a construção de calendário que a maioria das civilizações do mundo ocidental ainda utiliza. Olha como é importante. E daí nós temos o nosso calendário, nossa divisão tradicional da história. Eu digo tradicional porque é a mais utilizada. Mas, professor, existem outros tipos de contagem de tempo, outro tipo de linha de tempo? Sim. Civilizações utilizam outras formas de calendário. Os chineses utilizam um calendário diferente que o nosso. Cada ano eles homenageiam um animal. Pode ser um tigre, pode ser um rato, pode ser um macaco. Então, o calendário chinês é diferente do nosso. O calendário, por exemplo, árabe, que eles contam, fazem a contagem do tempo através da observação das estações da Lua. Então, tem culturas, tem civilizações, tem sociedades que utilizam calendários diferentes dos nossos. E o mundo ocidental utiliza essa linha do tempo que você divide a história em períodos. Você tem a pré-história, com uma ruptura, que seria o surgimento da escrita, com as civilizações antigas. Depois você tem a Idade Antiga, onde você estuda as grandes civilizações antigas, como Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia. Aí você tem uma ruptura, que é a queda do Império Romano. Se depois tem a Idade Média, a época dos castelos medievais, da Guerra das Cruzadas, a doença da peste negra. Tem uma ruptura, que foi a queda de Constantinopla. Depois você tem a Era Moderna, que você tem como ruptura a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, a era que nós vivemos atualmente. Uma coisa que você deve observar na linha do tempo, que ela pode se organizar em tempos contínuos, mas com divisões chamadas de rupturas. Enquanto existir pessoas, seres humanos, observando, vivendo a história, você tem uma noção de continuidade. Então, a nossa linha do tempo é contínua. Por isso que tem uma seta, avançando. Enquanto tiver anos seguindo pessoas vivendo, observando a história, ela sempre será contínua. Mas grandes acontecimentos da história podem servir de ruptura, uma divisão, e criar uma nova era. Lembrando que no processo histórico, como o cristianismo, que nasceu na Idade Antiga, ela avançou por toda a Idade Média, moderna e contemporânea. Tá vendo? Se você observar aqui, o cristianismo nasceu aqui, ó, na Idade Antiga, e atravessou toda a linha do tempo e eras antigas. Por isso que é um processo histórico, que ela não está isolada. Ela está avançando em vários momentos diferentes. Ok? Vamos ver algumas questões aqui para a gente poder entender melhor e revisar um pouquinho do conteúdo que nós estudamos. Aqui são 3 questões que nós temos no nosso livro SAIS, para a gente debater um pouquinho e eu vou trazer mais algumas informações. Na questão 1, pergunta: você viu neste capítulo o que é um fato histórico? Agora cite um fato histórico específico da sua cidade. Eu estou aqui em Brasília. E vão dizer que, por exemplo, o próprio nascimento da cidade de Brasília, feito através do presidente Juscelino Kubitschek. Isso é um fato histórico da nossa cidade, que marcou a cidade. Quer ver outra coisa? Um fato histórico muito importante que aconteceu esse ano. Supercopa, final do Flamengo e Corinthians, onde o Corinthians, opa, o Corinthians aqui, ó, ganhando o Flamengo. Se porque você é corintiano, você acha que isso é importante. Não, marcou por outra coisa. O maior público registrado no estádio Mané Garrincha. Virou um fato histórico. Então, gente, fatos são acontecimentos reais que existiram, que podem ser isolados, pode se estender,
por outros períodos, pode afetar outras civilizações, outras pessoas, pode virar um processo histórico. Que já é a questão 2. Diferencia um fato histórico de um processo histórico e apresente um exemplo de cada. Então, como eu falei agora, o fato é aquele acontecimento real. O fato é aquele acontecimento, muitas vezes, isolado. A vitória do Corinthians do Flamengo é um fato. Mas o processo histórico é um acontecimento que vai atravessar gerações, vai afetar outras culturas, vai afetar outras civilizações. As religiões, não só o cristianismo, mas o judaísmo, o budismo, são religiões que surgiram, e muitas vezes em eras históricas diferentes, até hoje continuam muito forte, presente na vida das pessoas. Por isso que é um processo histórico. Essa é a resposta à questão 2. Por fim, a 3. Para compreender o trabalho do historiador, é necessário entender os conceitos de continuidade e ruptura. Explique esses conceitos e aponte um exemplo de continuidade histórica e um exemplo de ruptura histórica. É a questão da linha do tempo, que eu falei agora. A nossa linha do tempo, enquanto tiver gente viva observando a história, ela sempre será contínua, permanente. Mas, se tem um acontecimento muito importante e a sociedade resolve utilizar aquele acontecimento, aquele fato, como divisor de águas para o surgimento de uma nova era, aí você tem uma ruptura histórica. Ok, galerinha? Então, gente, esse foi uma revisão, um estudo muito rápido, nosso primeiro capítulo do livro sobre que tal estudar história, onde traz as ideias da noção do tempo e espaço e a questão do registro da história. E como o ser humano pode observar essas questões e aplicar no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e daqui para frente a gente vai fazer mais novas aulas de história com novos temas. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.